Olá, tudo bem? Eu sou o Dodô e está começando mais um episódio do podcast Knicks for Hooks, podcast onde eu irei conversar sobre a camisa que entrou a varanda na NBA e o título colossal New York Knicks. Se acompanha nesse projeto, deixe seu comentário sobre esse episódio. Hoje iremos falar de uma derrota do Knicks. O Knicks perdeu hoje para o Pistons, 103-106, e infelizmente o Knicks não conseguiu fechar a série em Nova York. Agora a série volta para Detroit em um jogo na quinta-feira e dá esperança para o Pistons e dá esperanças reais para o Pistons, porque os jogos são muito parecidos, muito apertados e todo final de jogo parece que a vitória pode ser para um ou para outro. E hoje foi para o Pistons, então pode ser que o Pistons consiga essa vitória novamente no jogo que vem e vai complicar a vida do Knicks. Mas o que eu queria falar sobre esse jogo é que não é que eu sou profeta do acontecido, mas depois de assistir o primeiro quarto, eu já estava imaginando o pior. Talvez porque eu seja um torcedor muito pessimista, mas eu acho que dessa vez eu tinha motivos reais para acreditar que o Knicks ia perder esse jogo depois do primeiro quarto, porque depois que o Knicks perdeu o segundo jogo dessa série para o Pistons, tanto o Thibodeau quanto os jogadores chegaram nas entrevistas e deram 2 pontos de ênfase que o Knicks precisava melhorar para retomar as vitórias nessa série. O primeiro foi começar bem os jogos, o que o Knicks não começou nos 2 primeiros jogos. O Knicks começou mal os 2 primeiros jogos, sem conseguir pontuar, sem conseguir fazer cesta, e aí o Pistons conseguia abrir vantagem e o Knicks tinha que correr atrás. E o segundo ponto de ênfase era dar a bola para o Towns. O Towns precisa pontuar, o Towns precisa mostrar para o Pistons que deixar um jogador baixo nele, ele vai pontuar e ele vai ser um ponto de referência no ataque e um ponto de desequilíbrio no ataque. E infelizmente essas duas coisas não aconteceram. O Knicks começou mal o jogo e o Towns não estava buscando pontuar, o Towns não participava do ataque. E ainda mais grave do que isso, nem o Brunson participou do ataque. O Brunson também começou muito mal essa partida. Então foi um jogo em que o Knicks não conseguiu alcançar os 2 pontos de ênfase que ele percebeu para vencer o Pistons, que é começar bem os jogos e fazer o Towns participar bastante do ataque. Essas duas coisas não aconteceram e foi um desastre, né? O Knicks jogou muito mal essa partida. Só que como o Pistons tem uma certa dificuldade aí de criar também pontos, né? Porque além do Cade Cunningham não tem nenhum jogador confiável para pontuar, o Pistons não consegue abrir uma diferença muito grande. Então na base ali da luta, da raça, o Knicks conseguiu empatar e virar essa partida no finalzinho do segundo quarto. E aí vem outro ponto de ênfase do Knicks, que apesar de ser um ponto de ênfase, o Knicks nunca conseguiu mudar, é que o Knicks sempre volta muito mal do terceiro quarto, e novamente foi um desastre, e novamente o Knicks perdeu o terceiro quarto. O Knicks perdeu o terceiro quarto em todos os jogos da série, e aí no último quarto o Knicks teve que correr atrás novamente. Então foi um jogo apertado até o final, até que no final o Josh Hart e o Jalen Brunson machucam praticamente na mesma jogada. O Thibodeau tira os 2 de quadra, fica lá o Cameron Payne e o McBride, e o Knicks nesse 1 minuto e meio que jogou com o McBride e com o Cameron Payne não faz nenhuma cesta e toma cesta do Pistons em todo ataque. E ali o Knicks perdeu o jogo, depois o Brunson e o Hart voltaram, mas aí já era. O Knicks desperdiçou a chance de vencer o jogo em Nova York. Outra coisa também que deve ser de destaque, o Pistons usou muito o pick and roll entre o Cade Cunningham e o Thompson. O Thompson é um jogador que o Knicks deixa o Brunson na maioria das vezes, e aí eles fizeram pick and roll, então eles fizeram muito essa jogada do pick and roll do Cade Cunningham com o Thompson, e o Thompson atacou a cesta sempre, foi muito para a linha de lance livre, fez muita bandeja, então foi uma novidade do Pistons para esse jogo, era algo que eles não fizeram muito nos jogos passados, mas para mim foi um jogo que o Knicks perdeu por culpa de si mesmo, porque os 2 pontos de ênfase que o Knicks tinha encontrado para vencer o Pistons, ele não fez. Que é dar bola para o Towns, para ele participar do ataque, para ele ser uma arma ofensiva e começar bem o jogo. E o Knicks não conseguiu fazer nenhuma dessas duas coisas. Foi um jogo assim bem triste, bem fraco do Knicks e que renova as esperanças do Pistons. O Pistons agora vai ter um jogo em casa para empatar a série e, cara, é de muito complicado porque o Knicks comete alguns erros assim que não tem como falar do Thibodeau, né? Parece que ele espera que os jogadores façam as coisas muito sozinhos, né? Parece que é muito liberdade para os jogadores. E com o início ruim do Knicks,
Ele podia ter pedido um tempo, posto jogadas ali pro Towns pontuar, pro Towns ser a arma ofensiva, para o ponto de ênfase que o Knicks tinha percebido que precisava fazer acontecesse, e não aconteceu. E no fim do jogo, essa retirada do Brunson e do Hart matou a partida completamente. E agora eu não sei o que vai ser dessa série, porque, como eu disse, todos os jogos são apertados, todos os jogos parece que o Pistons pode vencer, parece que o Knicks pode vencer. Mas é isso aí, quinta-feira tem mais. Detroit contra Knicks, lá em Detroit. Vamos ver o que acontece. E já estou um pouco desanimado. Foi uma péssima noite para mim. Tanto o Atlético contra o Knicks me decepcionaram bastante. Eu fico por aqui. God bless e good night.